Uma coisa é você viver em paz, uma coisa é você viver com alegria, uma coisa é você viver em comunhão com Deus, onde nada impede a sua comunhão com Deus. Outra coisa é você sobreviver, porque o seu coração está endurecido com respeito ao perdão, porque você não quer dar o passo em direção à pessoa que talvez tenha te ofendido, ou mesmo pessoas que você tenha magoado de alguma forma. E em vez de você estar vivendo, você está sobrevivendo. E Deus não quer que você sobreviva como filho de Deus. Deus quer que você viva como filho de Deus e coloque em prática aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. E eu tenho dito que quem não está disposto a perdoar, constantemente ele vai acusar. Quem não está disposto a perdoar, sempre vai trazer as ofensas à tona. E esses fantasmas sempre vão estar assombrando a vida daquele que não está disposto a perdoar. Quem não perdoa, não tem paz. Quem não perdoa, não tem alegria. Quem não perdoa, não dorme tranquilamente. Porque o salmista no Salmo 4, verso 8 fala: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. E quantas pessoas não dormem em paz, porque o fantasma do perdão, da falta do perdão, sempre o está assombrando. E quem sofre mais, não é aquele que você não quer perdoar, é você mesmo que sofre por não perdoar. E quando eu não quero perdoar, é porque eu não entendi a mensagem da cruz que nós acabamos de cantar. Porque o simbolismo da cruz, a morte do Senhor Jesus na cruz, tem tudo a ver com o perdão. E é isso que eu gostaria de dar continuidade nesta noite. Perdoar é viver. Quem não perdoa sobrevive, mas não vive a vida abundante que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele fala desta vida abundante lá em João capítulo 10. E um dos versículos que eu tenho pautado essa série também está em Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. Preste atenção, aquele que entendeu em primeiro lugar que é para a minha vida, deva ir e para a sua vida hoje. O que Deus encontra em nós? Culpa? Ao longo dos anos de ministério, eu tenho lidado com pessoas que vivem escravizadas pela culpa de erros passados, de situações a que foram vividas, e essas pessoas não vivem de maneira feliz,
elas sobrevivem. Pessoas que, na sua infância, sofreram algum tipo de abuso, pessoas que foram molestadas, pessoas que passaram por diversos traumas ainda na sua infância, e que hoje, na idade adulta, sofrem por aquilo que aconteceu no seu passado. Sabe, meus queridos, jamais eu minimizo a dor de alguém, jamais, porque dor é dor. Mas nós não temos como voltar mais ao passado. Mas nós podemos tomar uma decisão com respeito ao passado. Perdoar. Por mais que talvez na nossa ótica, ou na sua ótica, aquela pessoa que tal mal fez não mereça o nosso perdão. Essa é a nossa ótica humana. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é um Deus perdoador. Nós nos colocamos muitas vezes numa posição de juiz, em julgar as pessoas. Mas muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para nós mesmos e sermos juízes de nós mesmos, dos nossos próprios erros. Muitas vezes, como diz o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus, nós muitas vezes somos capazes de enxergar o cisco no olho de uma pessoa, mas somos incapazes de enxergar a trave que está no meu olho. Você é feliz? Você é feliz? E o apóstolo Paulo está dizendo que são felizes aqueles que foram perdoados. E sabe, meus queridos, quando nós entendemos o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus nos perdoa, nos purifica de todo o pecado. E Ele também sara as nossas feridas. Porque isso está lá em Isaías capítulo 53. O Senhor Jesus, Ele é poderoso de sarar as nossas feridas, de situações que nós vivemos no passado, de palavras duras que nos machucaram, de situações de pessoas que nos desprezaram. O sangue de Jesus é capaz de nos perdoar e também de sarar. Você vive com culpa? Essa culpa constantemente ela vem como um fantasma te assombrar novamente. Essa culpa tira o seu sono, tira a sua paz, tira a sua alegria, afeta a sua saúde. Salomão, ao escrever o livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 13, ele fala: o que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Salomão está nos ensinando que não adianta eu apenas ter uma consciência do meu pecado, das minhas transgressões, dos meus erros. Esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo, em direção a uma vida transformada, é a confissão desses pecados. Terceiro passo é deixar a prática desses pecados. E nós não podemos tratar os nossos pecados como pecados de estimação, como um bichinho, como um ursinho que eu estou acariciando e cuidando dele. Martinho Lutero já dizia: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça. Eu não posso impedir que as tentações do pecado sobrevoem ou estejam ao meu redor, mas eu tenho como não deixar que a tentação, o pecado, afete a minha vida, destrua a minha vida. Você tem encoberto transgressões, pecados, varrido para debaixo do tapete? Muitas vezes a gente brinca, né? Tem muitas pessoas que limpam a casa, mas varrem a sujeira para debaixo do tapete. Mas uma hora você vai tropeçar nesse tapete e falar: mas que negócio é esse? Você vai levantar o tapete e toda a sujeira está lá. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos de ministério, que o meu Deus, o nosso Deus, Ele é mestre
e levantar tapetes e mostrar a sujeira. E muitas vezes Deus nos coloca em situações extremamente vergonhosas para mostrar o nosso pecado. Nosso pecado. Histórias que eu já ouvi de crentes que viviam a sua vida na igreja, muitas vezes serviam na igreja, mas viviam em adultério. E que certa vez, muitas vezes, o telefone tocava na casa da esposa, dizendo: o seu marido teve um infarto no motel, ele estava com uma amante. Já ouvi história de um pastor que constantemente ele fazia o mesmo caminho de volta para a sua casa, e num determinado domingo ele decidiu voltar por um outro caminho para a sua casa. E na volta para a sua casa, ele viu o carro de um dos seus líderes na casa de uma mulher que não era sua esposa. Esse pastor liga para esse líder e pergunta: onde o irmão está? Não veio na igreja hoje? Eu estou a trabalho. Que situação. Muitas vezes Deus, se eu não tenho a disposição de colocar a minha vida em ordem, muitas vezes Deus vai nos envergonhar levantando esse tapete e mostrando a sujeira do nosso pecado. Então, lembre-se desse versículo: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Muitas vezes a pessoa vive num ciclo vicioso de pecado e ela não consegue sair daquele ciclo. Era como o povo de Israel no livro de Juízes. Só quando há verdadeira disposição para confessar e deixar, a pessoa alcançará a misericórdia. Eu quero falar um pouquinho nessa área do perdão hoje, sobre arrependimento e mudança de coração. O perdão envolve arrependimento por parte do ofensor. Abram comigo em Lucas, capítulo 17, onde o próprio Senhor Jesus nos fala, nos ensina sobre essa questão tão importante. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 3 e 4. Depois do Evangelho de Marcos, você encontra o Evangelho de Lucas. No capítulo 17, versículo 3 e 4. Eu estou lendo na Revista Atualizada. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Eu sei que o perdão não é fácil. Eu sei disso. Todos nós sabemos disso. Por isso que eu entendo que o perdão tem que ser uma obra divina no nosso coração. Porque como humanos, nós temos muita dificuldade em perdoar. Imagina a pessoa pecar 7 vezes o mesmo erro no mesmo dia contra você, e o Senhor Jesus está dizendo: se isso acontecer, perdoe-lhe. E é interessante que o versículo 3, ele fala: cautelai-vos, ou preste atenção, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Então é obrigação da nossa parte procurar aquele que nos ofendeu. E nós muitas vezes nos magoamos, nos vitimizamos, nos escondemos, nos colocamos dentro de uma ostra, nos fechamos, mas não damos o passo seguinte, que é procurar repreender em amor. Repreender em amor.
E a Bíblia fala: se ele se arrepender, perdoa-lhe. E sabe qual é a grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas? Elas não acreditam no arrependimento das pessoas. Elas dizem que aquilo é um arrependimento falso. Mas quem te disse que eu e você temos que estar na posição de juiz se aquela pessoa se arrependeu verdadeiramente ou não? A palavra de Deus, ela está nos ensinando que se ele se arrepender, perdoe-lhe. E se ele fizer 7 vezes o mesmo erro, perdoe-lhe. Então Jesus ensina que se alguém pecar contra nós e se arrepender, devemos perdoá-lo, ponto. Por mais difícil que seja, por mais que você não compreenda isso, mas é isso que Deus espera de mim e de você, como filhos de Deus, que entendeu o perdão de Cristo através da cruz. O arrependimento demonstra uma mudança de coração e a disposição de reconhecer o erro cometido. Então, 2 palavras que eu destaquei aqui no aspecto de arrependimento: mudança. Mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. E é uma mudança que acontece no coração. A verdadeira transformação não acontece de fora para dentro, mas acontece de dentro para fora. Se a palavra de Deus não alcançar o seu coração, você não entendeu. Eu lembro que nesse ministério de criação de filhos, que foi um desafio também como pais, muitas vezes nós precisamos corrigir os nossos filhos, o Lucas e o Jonathan, por N situações erradas. E no processo da disciplina, eu posso só corrigir o ato, a atitude dele, mas sem alcançar o coração. E a verdadeira disciplina, você tem que alcançar o coração. Então, eu me lembro de muitas vezes, antes da disciplina acontecer, havia uma conversa. Um sentar no colo e explicar. Você sabe por que você vai ser disciplinado? Se explicava o motivo. E não batia, não disciplinava apenas por disciplinar. Mas havia uma explicação. Você entendeu? Entendi. Acontecia a disciplina. E logo em seguida, vinha um abraço de amor e o beijo de perdão. É um processo. Você explica, você disciplina e você abraça. Eu te amo. Então, meus queridos, o arrependimento tem que ter, demonstra uma mudança de coração e a disposição de reconhecer o erro cometido. E essa é uma dificuldade muito grande em que as pessoas têm de ter uma disposição de reconhecer. É muito mais fácil parece que o erro do outro está gritando muito mais alto do que o seu erro. E nós temos que ter uma disposição de reconhecer o erro cometido. O arrependimento é o primeiro passo para o perdão. É o primeiro passo. Sem arrependimento, não haverá perdão. Para que eu e você experimentemos o perdão de Deus, primeiro teve que acontecer o quê? O arrependimento. Então o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados. Então nós nos humilhamos diante do Senhor Jesus, reconhecemos: Senhor Jesus, Tu morreste naquela cruz por causa dos meus pecados, tem misericórdia de mim. Então o arrependimento é o primeiro passo para receber o perdão. E assim Jesus está dizendo aqui, no Evangelho de Lucas capítulo 17, o arrependimento vem antes do perdão. É o reconhecimento do erro. Arrependimento não é quando você chora,
é quando você muda. Eu já vi muitas pessoas chorando por causa dos seus erros, mas continuaram na prática do erro. Arrependimento não é quando a pessoa chora, arrependimento é quando a pessoa muda, efetivamente, quando ela entende que ela fez mal, que ela machucou, que ela entristeceu. Então ela reconhece o seu erro, confessa seu erro, acerta a sua vida e muda de atitude. É o amadurecimento, é o crescimento espiritual. E tem muitos crentes que não crescem espiritualmente, parece que são eternos bebês espirituais, não alcançam a maturidade, porque não estão dispostos a mudar. Eu cresci muitas vezes ouvindo, não só do meu pai, mas muitos homens da época, familiares, conhecidos, muitas vezes eu ouvia a frase: homem não chora, homem não pede perdão, homem não se humilha, homem é homem. Como que desqualificando as mulheres, como que se fosse alguém extremamente sem valor. Meus queridos, o homem cristão, ele se arrepende. O homem cristão, ele chora. O homem cristão, ele pede perdão. O homem cristão, ele busca uma vida de mudança de comportamento, de atitude. Arrependimento, condição para se entrar no céu. Não é a sua religiosidade que te dá um cartão como garantia de entrada no céu. Não é o seu dízimo que te dá um cartão como garantia de entrada no céu. Não é o batismo que te dá um cartão como garantia de entrada no céu. Não. É o arrependimento. É o verdadeiro arrependimento. O arrependimento é uma condição para se entrar no reino de Deus. Só aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Cristo são salvos. A mensagem da salvação, ela é muito simples. Ela não é complicada. Ela não exige de nós esforço, obras. Não. A salvação, ela é muito simples. É o reconhecimento dos nossos pecados. É o verdadeiro arrependimento diante de Deus. Deus, eu pequei, eu não sou digno do céu, eu sou digno do inferno. Tu enviaste o teu Filho, Filho Santo, que deu a sua vida em nosso lugar. Mas a pergunta é: o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente, de emoção e de vontade. Significa 3 aspectos: ter convicção do pecado. O pecado é uma doença, meus queridos. O pecado é como um câncer que vai crescendo na sua vida até te matar. É ter a convicção. Você já teve convicção do seu pecado? O quanto isso magoa Deus? O quanto isso magoa pessoas? O nosso pecado, ele é tão terrível, que é capaz de fazer coisas para destruir as pessoas. Porque o mundo está como está, por causa do pecado. Porque povos se odeiam, por causa do pecado. Porque familiares se odeiam, por causa do pecado. Tem familiares que se encontram só em velório ou em algum casamento da vida. Isso é triste. Tem filhos que não conversam com seus pais. Tem pais que não conversam com seus filhos.
Tem irmãos de sangue que não conversam com seus irmãos. E tantas situações. Segundo, arrependimento é sentir tristeza pelo pecado. É sentir tristeza. Por que eu fiz isso? Porque eu falei aquilo. E muitas vezes, no momento da ira, nós muitas vezes soltamos palavras que são piores que a morte. São como espadas que entram no coração da pessoa, como que rasgando a pessoa pelo meio. E você não tem mais como voltar e pegar aquelas palavras. Terceiro, arrependimento é abandonar. É o abandono do pecado. Eu não quero mais isso para a minha vida. Isso me faz mal, isso me afasta de Deus. Isso é arrependimento, meus queridos. É ter a convicção do pecado, é sentir tristeza pelo pecado, é abandonar o pecado. Não é arrependimento e novamente arrependimento, mas arrependimento e frutos de arrependimento. Tem pessoas que se arrependem, se arrependem, se arrependem, se arrependem, mas não mudam. Não. Você não vê fruto de mudança na vida da pessoa. Pelo arrependimento, reconhecemos que somos pecadores, e pela fé, reconhecemos que Jesus é o Salvador. Meus queridos, a transformação. E uma pessoa verdadeiramente arrependida e transformada pelo sangue de Jesus, as pessoas vão notar, as pessoas vão perceber e as pessoas vão falar. Porque há uma transformação de dentro para fora. Quando eu era criança, e na minha adolescência, perguntassem para mim, como você identifica um cristão? Eu dizia, pelo coque que está usando na cabeça, pelo cabelo comprido, pela roupa longa, pelo terno e gravata, pela roupa social, falar que lá é crente. Não jogava bola, então você nem chamava, não ia jogar bola. Não deixava nem vir na sua casa. Então eu identificava crente dessa forma. E quando eu conheci verdadeiramente o Evangelho, eu entendi que não pode ser uma roupagem externa que nos identifica como cristão, mas sim as nossas atitudes. É quando o seu colega de trabalho, ele fala para você, por que você não mente? Por que você não dá risada quando a gente conta uma piada suja? Por que você não compartilha, né, alguns memes, né, de maneira besteira? Por que você não vai lá na boate com a gente, lá, né, um happy hour, tal, final de semana? E aí você vai dizer para as pessoas por quê. Será que as pessoas nos identificam? Quando eu estou num supermercado, quando eu estou dirigindo o meu carro, será que as pessoas nos identificam como cristãos? Como pessoas que tiveram suas vidas transformadas? As pessoas falam, puxa, você tem uma fala diferente, você tem uma atitude diferente, você se importa com as pessoas, você se preocupa, você é diferente. Certa vez perguntaram para Jesus, Jesus, como eu conheço um verdadeiro discípulo? E Jesus então respondeu, é pelos frutos. Como que você sabe que um abacateiro é um abacateiro? Pelo fruto. Como que você sabe que uma bananeira é uma bananeira? Pelo fruto. Como você sabe que um cristão é um cristão? Pela igreja que ele vai? Não. Pela roupa que ele usa? Não. Pelos frutos. Pelas atitudes. Ele é uma pessoa correta. Mas todo mundo faz coisa errada. Todo mundo faz, mas eu não faço.
Porque eu entendo à luz da palavra de Deus que eu, como cristão, não devo fazer isso. Mas tem tantas pessoas que eu conheço que vão à igreja, né, e fazem isso, aquilo, outro. Eles fazem, eu não faço. Por quê? Porque eu entendo à luz da palavra de Deus que a vida cristã é diferente. E por isso que eu afirmei semana passada, eu e você, com certeza nos surpreenderemos quando nós chegarmos no céu. Por acharmos que fulano Beltrano estaria lá, mas não estarão. E ouvirão da boca de Jesus: eu não vos conheço. Então não confunda a religião. Daqui um pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Será que eu estou comendo do pão, bebendo do cálice mensalmente e ainda vivendo na prática do pecado? Eu como do pão, bebo do cálice, saio daqui, continuo mentindo, continuo roubando, continuo blasfemando, continuo fazendo coisa de errado. E a palavra de Deus fala que quando você faz isso, você está trazendo o juízo de Deus sobre a sua vida. 1 João capítulo 1, versículo 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão tem que ser uma confissão de coração, não uma confissão forçada, mas tem que ser de coração. E a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tinha um evento que acontecia no Antigo Testamento chamado Yom Kippur, o dia da expiação. Acontecia uma vez por ano, onde o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus. Era uma sala lá no templo, que só poderia entrar uma vez por ano somente o sumo sacerdote, para oferecer sacrifício para a expiação do pecado. O Yom Kippur, o dia da expiação. Então, meus queridos, em Cristo Jesus nós temos o privilégio de entrar na presença de Deus. E é interessante que antes do sacerdote entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, havia todo um ritual. Ele não podia entrar de qualquer jeito. Hoje é o dia de Yom Kippur, entrava lá de qualquer jeito. Se ele entrasse de qualquer jeito, ele caía morto no mesmo instante. No mesmo instante. Havia um ritual de purificação. Ele se lavava. Ele trocava suas vestes sacerdotais, vestes limpas. Ele pegava o cordeiro sem defeito, preparava. E com temor e tremor, ele entrava no Santo do Santo. Dizem algumas tradições que os sacerdotes entravam com uma corda amarrada, uma corda para o lado de fora, porque se acontecesse alguma coisa lá dentro, alguém puxaria ele para fora. Tamanho respeito e santidade. E eu te pergunto, de que maneira nós entramos na presença de Deus?
muitas vezes se chama Deus de cara, ao cara lá de cima. De que maneira eu e você nós entramos na presença de Deus? Será que nós entramos com o mesmo temor e reverência? Isso me faz lembrar de Ananias e Safira, que decidiram vender um terreno para dar o dinheiro para ajudar na igreja, ajudar os necessitados da época, mas só que eles decidiram pegar parte desse dinheiro e esconder, e mentir. E a Bíblia fala que quando Ananias e Safira vieram, e Pedro perguntou para eles, eles não eram obrigados a vender o terreno deles e oferecer aquele dinheiro para o Senhor, não. O pecado deles foi a mentira. E no mesmo instante em que eles mentiram, eles caíram mortos no templo. Pedro mandou os seus servos retirarem o corpo de Ananias e o sepultarem. Mais tarde chegou a sua esposa com a mesma, parece que eles combinaram, né? Porque era a mesma história. Contou a mesma história. No mesmo instante caiu morta também. Foi sepultada. De que maneira nós nos achegamos diante de Deus? Será que muitas vezes nós teríamos uma cozinha ou um cemitério atrás da igreja? Deus conhece o nosso coração, meus queridos. Por isso que temos que nos aproximar diante de Deus com sinceridade, com temor e tremor. Confesse seus pecados. Confesse. Não esconda, não varra para debaixo do tapete. Confesse a Deus, em primeiro lugar. Se você magoou alguém, procure essa pessoa e confesse. Peça perdão. Acerte a sua vida com Deus, com o seu próximo. Sabe, queridos, o pecado é silencioso. O pecado muitas vezes se faz na surdina, escondido. Mas sua colheita é barulhenta e não dá lucro. Cuidado. O pecado sempre vai trazer prazer. Você pode ter certeza disso. Mas ele traz as suas consequências, a colheita, os resultados terríveis na vida daquele que escolhe viver no pecado. E caminhando para o final, entendendo o perdão de Deus. Perdão é pela graça e baseia-se na graça de Deus. Não é por mérito. Eu e você não temos méritos nenhum. É a graça de Deus. Deus nos amou primeiro enviando o seu Filho para propiciação, sacrifício em nosso lugar. Segundo, definição. Pode ser apresentado como o perdão, como remissão. E eu quero ler 2 versículos desses 4. O primeiro, Salmo 134. Salmo 130, versículo 4. Salmo 130, versículo 4. Diz assim: contigo está o perdão para que te temam. Deus nos perdoa para que haja temor em nosso coração. E um outro versículo, Daniel, livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9. Versículo 9. Daniel, que vivia uma vida íntegra diante de Deus, aqui ele está confessando, reconhecendo não somente os seus pecados, mas como o pecado do povo também. Daniel 9:9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Então Daniel reconhece, que o perdão
e a misericórdia pertencem ao nosso Deus. E tem os outros textos que depois você pode ler. Segundo lugar, a absolvição, né? Então o que é perdão? É a absolvição. Quero ler 2 textos também. Gênesis 50, 17, é aquela experiência de José e os seus irmãos, lá no Egito, e quando o pai Jacó morre, né, os irmãos ficam desesperados, dizendo agora José vai nos punir pelos erros que cometemos contra ele. E olha só, o que a palavra de Deus nos diz. Vamos ler a partir do verso 16, 50, 16. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Olha só o versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer-vos, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José, ele perdoa os seus irmãos. José, agora como governador do Egito, ele poderia castigar os seus irmãos. Mas José, ele diz: eu não sou Deus, eu não estou na posição de Deus. Os erros que vocês cometeram, vocês vão acertar diante de Deus. Eu perdoo vocês. Eu perdoo vocês. Êxodo, capítulo 34, versículo 9. Só quero ler esse. Êxodo 34, 9, fala assim: disse o Senhor: se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança, né? Então Moisés intercedendo em favor do povo. Ele fala de dura cerviz. Vocês sabem o que é a cerviz? É essa parte aqui, ó, a nuca, não é essa parte aqui. Já viu aquela ilustração? Se eu pegar 2 galhos, um galho de uma árvore que está viva e trouxer aqui, e pegar um galho de uma árvore seca e trouxer aqui, o galho seco, se eu entortar, o que acontece? Quebra. O galho ainda vivo, se eu entortar ele não quebra, ele só dobra. Como está a sua cerviz? Seca ou maleável? Deus, se você não se arrepender, Deus vai quebrar. E quando quebra, dói muito. Quando você já teve alguma parte do seu corpo quebrada, você sabe o quanto que dói. Então, são versículos que nos falam que perdão é remissão, perdão é absolvição. O que o perdão não é? Perdoar não é esquecer. Existe uma diferença entre esquecimento mental e emocional. Você não esquece as coisas que te acontecem, mas o perdão faz que a lembrança não cause sofrimento, raiva, amargura. Deus esquece. Eu e você não temos essa capacidade. Mas quando você verdadeiramente perdoa, e quando você lembra daquilo, aquilo não te traz mais o quê? Raiva, mágoa, tristeza. Sabe por quê? Porque você perdoou. E porque existe tantas pessoas hoje sofrendo? Porque existe tantas pessoas hoje com raiva? Porque existe tantas pessoas hoje amarguradas? Porque não perdoaram. Ele ainda lida com aquela situação sem verdadeiro perdão.
Aquele que não é capaz de perdoar e diz que tem Deus no coração, inventa um Deus que não existe. Leio novamente. Aquele que não é capaz de perdoar e diz que tem Deus no coração, inventa um Deus que não existe. Porque o Deus vivo, o Deus que existe, o Deus único, Ele nos ensina a perdoar. Quando você lida com um conflito, da sua boca sai: você me perdoa? Sabe o que eu tenho observado nos últimos tempos? Que as pessoas têm amenizado essa palavra pedir perdão. Muitas vezes as pessoas falam: fica de boa, né? Desculpa, beleza, não foi nada não. Isso não é perdão. O perdão é quando você olha para a pessoa e você diz: você me perdoa? Eu lembro ainda quando os nossos filhos eram pequenos ainda, né? Muitas vezes situações, eu falava para um deles: peça perdão para o seu irmão. Desculpa. Peça perdão para o seu irmão. Desculpa. Eu falei: não, você não entendeu. Eu não estou pedindo para você pedir desculpa. Desculpa é quando eu estou andando, eu esbarro em alguém, me desculpa. Mas quando eu ofendo alguém, quando eu machuco alguém, eu tenho que pedir perdão, porque é isso que a palavra de Deus me ensina. Perdão. Já observou como que isso é difícil sair da nossa boca? E eu te pergunto, no seu conflito com o seu cônjuge, no seu conflito com seus filhos, com seus irmãos, você pede perdão? Da sua boca sai: me perdoa. E é importante que você ouça da boca da outra pessoa também: eu te perdoo. Não é, beleza, fica de boa, tranquilo. Não. Você tem que ouvir da boca da outra pessoa também: eu te perdoo. Por isso que eu digo, conflitos não se resolve pelo WhatsApp, gente. Conflito se resolve tete a tete. E faça isso urgentemente, antes que a pessoa morra. Porque eu conheço muitas pessoas que são amarguradas porque pessoas morreram e elas não pediram perdão. E vai carregar essa culpa para o resto da vida. É claro que Deus perdoa, mas você perdeu a oportunidade de acertar a sua vida com quem morreu. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Você vive tempos de refrigério? Você deita sua cabecinha no travesseiro e dorme em paz? Você pode olhar para qualquer um dos irmãos que está aqui e falar: olha, estou em paz, estou tranquilo? Ou aí dentro tem um vulcão prestes a entrar em erupção? Apague esse vulcão, busque a Deus, perdoe quem tem que perdoar. Mesmo aquelas ofensas que aconteceram há 10, 20, 30, 50 anos. Eu já ouvi histórias de tantas pessoas abusadas na sua infância, abusadas muitas vezes por pais, por tios, primos, irmãos, que carregam traumas até hoje. Quando casam, não acertaram aquela situação do passado, elas vão viver isso no presente, na sua relação sexual com seus cônjuges, porque ela sempre vai imaginar que a relação sexual é algo brutal, animal, demoníaco, como aconteceu no passado. Olha só as consequências. Então acerte, perdoe. Deus é um Deus que cura, Deus é um Deus que perdoa. Então, na semana que vem, pela graça de Deus, vamos continuar. Lembre-se, perdoar é viver. Quem não perdoa, sobrevive.
Você está sobrevivendo ou você está vivendo? Porque você entendeu o perdão de Cristo, você foi libertado disso. E se pessoas te machucaram ao longo dessa caminhada, você está em paz porque você perdoou, você acertou a sua vida.